Sejam todos oficialmente bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa turma de setembro está oficialmente aberta e o nosso aquecimento já começou. Esse vídeo é especialmente para dar as boas-vindas a você, aluno autêntico. Chegou o grande momento de dar o grande pontapé a essa nossa jornada de muito aprendizado, muito conhecimento, uma fluência em um segundo idioma. Eu preciso que você assista esse vídeo até o final para que você entenda como vai ser as interações aqui no grupo, como é que você vai participar das aulas, como vão ser os encontros semanais, e se vão ser semanais. Tudo isso eu vou responder de uma forma bem breve e bem prática no vídeo de hoje. Já estou aqui na tela, hoje eu vou responder 10 perguntas e até o final desse vídeo você vai entender como é que vai funcionar e o que é que você pode esperar nessa turma da Bolsa de Estudos. Lembrando que essas perguntas foram as dúvidas e perguntas que vocês deixaram no formulário e essa é a parte 2 do vídeo de dúvidas. Então, é claro, se você já assistiu ao primeiro vídeo, você já sabe quais foram as 10 perguntas e quais foram as 10 respostas. Então, você já sabe muita coisa sobre essa turma. Agora só te faltam mais 10 perguntas para que você consiga entender completamente como é que vai ser possível você aprender inglês. A primeira pergunta de todas, que é muito importante, é quanta disponibilidade de tempo nos estudos eu preciso para estudar? Quanto tempo eu preciso para me empenhar na bolsa de estudos, tá? Essa é uma pergunta extremamente importante que eu recebi de diversos alunos. E é o seguinte, pessoal, não tem um número certo, eu não posso e eu não vou dizer um número que seja para que todos, seja uma regra para todos. Eu não acredito em regras e sim no ensino personalizado, e é por isso que o curso é chamado de inglês autêntico, que é a autenticidade de cada aluno. Então, o que eu vou falar aqui é uma média que precisa ser e vai ser adaptada na sua jornada e no seu processo, tá? Mas é necessário que, primeiro, você dedique algumas horas por semana para participar dos encontros semanais de 20 a 30 minutos por dia, para que você consiga se conectar, para que você consiga assistir às aulas e participar das interações. Se você tem menos tempo, 20 minutos por dia já é um tempo que eu acredito que todos nós, com prioridade, colocando o idioma com prioridade, podemos tirar no nosso dia, podemos separar para os estudos. E se você pode fazer mais que isso, melhor ainda. A única coisa que você precisa entender é que o esforço e o resultado, eles são equals, eles são iguais. Então, é importante que você entenda que quanto mais você se esforça, quanto mais tempo você tem em contato com o idioma, mais o idioma você consegue reter, mais coisas você consegue aprender, mais degraus você consegue subir no idioma. Então, como eu sempre gosto de dizer, não é possível, não tem como você querer um resultado de 100% se você não está preparado para ter um esforço de 100%. E é importante dizer, você pode chegar no mesmo resultado que eu cheguei, na fluência e na naturalidade que eu cheguei ao falar um segundo, um terceiro, um quarto idioma. Mas para que isso aconteça, você precisa colocar o esforço que eu coloquei. Por isso que é importante que você saiba que para ter o resultado que você almeja, você precisa ter um esforço equivalente. Então, seja 20, 30, 1 hora, 2 horas por dia, o importante é que você comece aos poucos, as coisas vão se encaixando. E se você só pode passar 20 minutos hoje nos estudos, perfeito, começa. Porque eu tenho certeza que ao longo do tempo você vai conseguir encontrar outras formas de adicionar os estudos e de encaixar de uma forma que isso se conecte, que faça sentido, tá? Então, assim, não tem uma fórmula. Se você tem 20 minutos, nosso encontro, eu te espero 20 minutos. Se você não consegue assistir uma aula de 1 hora, por exemplo, divide ela em 2, 3 dias, não tem problema. A única coisa que eu espero de você é a constância. É que você realmente apareça todos os dias, nem que seja por 10, 20 minutos. A constância é melhor do que, por exemplo, estudar um sábado inteiro
mas depois só estudar daqui 15 dias. Então é necessário que você entenda que é preciso constância, tá? E uma devida constância. Mas a gente vai aprender durante as aulas a levar isso com leveza. Então não se preocupa, tá? Esses 20, 30, 1 hora, 2 horas que você passar diariamente, semanalmente, você não vai nem sentir. Você vai aprender a desfrutar esses minutos de estudos nas aulas aqui comigo. Então, eu preciso que você entenda que esse tempo pode variar de cada aluno, tá? Mas é uma estimativa para que você consiga aproveitar ao máximo os conteúdos oferecidos e que para você consiga seguir também no grupo. E também perguntas em relação à duração das aulas, que será de 10 a 60 minutos. Então, assim, vai depender do estilo de aula, vai depender do tema. A gente vai ter aulas mais curtas e aulas mais longas, mas em geral a gente também vai ter os ao vivo, né? As lives que vão ser aulas maiores, para que você consiga ter uma aula mais completa, mais robusta e consiga ganhar aí mais conteúdo, consiga ter uma explicação um pouco mais detalhada. A segunda pergunta mega importante é em relação aos horários que serão a aula. E aqui, como você já está no grupo, provavelmente você já sabe que a nossa bolsa de estudos foi dividida em 3 períodos. Eu resolvi dividir essas turmas da bolsa em turnos, em períodos, porque eu sei que é importante a gente selecionar um período do dia e ter um cronograma e uma organização maior. Então, foi por isso que você selecionou no formulário um horário que seria melhor para você, né? 3 horários e o turno. Se você tem disponibilidade manhã, tarde ou noite. E aí, você foi adicionado ao grupo do turno que você escolheu participar. Por quê? Porque entende-se que as notificações, as aulas vão ser enviadas para você esse horário, as interações vão ser feitas esses horários, as aulas ao vivo, ressalvo, tirando, obviamente, os eventos especiais que podem ser em outros horários. Essa separação de turmas foi feita para ter uma organização maior. Você concorda comigo que se você tem uma disponibilidade pela manhã, é interessante que você receba esses conteúdos pela manhã? Vamos supor aí que você fala, eu tenho disponibilidade pela manhã, e aí você recebe as notificações, a interação é durante a noite e você não consegue participar. Então, isso é para que seja flexível e para que encaixe na rotina de todo mundo, para que todo mundo consiga, e isso é para que encaixe na sua realidade. Por isso foi muito importante as suas respostas no formulário. Se você está na turma da manhã, os principais anúncios, conteúdos, interações vão ser feitas pela manhã. Se você está no grupo à tarde, serão feitos à tarde. E se você está no grupo da noite, os comunicados, as aulas e tudo mais serão enviados a você pela noite, tá? Isso é para que vocês consigam participar, tá, gente? Porque a ideia é que seja algo que funcione, né? A gente sabe que grupos geralmente são muito carregados, são muito cheios de mensagens e não é uma coisa muito legal. E esse grupo é um grupo que vai ser um grupo constante. E esse é um grupo que você vai participar por um bom tempo. Então, tudo isso foi pensado na maior otimização, na maior organização. Óbvio que vai ter outros eventos que vão ser um horário e que toda a turma vai participar, mas em específico eu quis criar essa organização maior para que vocês recebam conteúdos direcionados e no turno direcionado que você escolheu, para que você realmente consiga tirar um melhor aproveito disso e que não fique um grupo bagunçado com vários turnos, né? Com várias notificações o dia todo, e isso pode ser um problema durante a nossa rotina, né? Então, eu prezo muito por um grupo, por uma ideia, então eu prezo muito uma ideia de grupo organizado, tá? Eu gosto de algo muito bem feito e organizado, por isso que foi criado esses 3 turnos. Próxima pergunta é o seguinte: se eu perder uma aula, eu poderei ver depois? O grupo foi dividido em períodos, mas as aulas ficam gravadas? E a resposta é sim, tá? 100% flexível, independente de você ter escolhido o período da manhã. Por exemplo, se um dia você não conseguir participar da aula, você pode sim assistir em outro horário, que a aula vai ficar gravada. Então, você tem a flexibilidade de acompanhar os conteúdos que você, por acaso, possa ter perdido em alguma semana, em algum dia, tá? Então, fiquem tranquilos.
De repente a aula vai ser um dia que vocês não vão poder, não tem problema. O importante é a constância, o importante é que vocês participem de todas as aulas e participem de tudo que for presenteado, tudo que for entregado a vocês, tá? Próxima pergunta, vamos lá. 14. As aulas serão em tempo real ou gravadas? A gente vai ter sim aulas gravadas, como por exemplo o aquecimento que está acontecendo. A gente também vai ter aulas em tempo real, tá? Então, assim, vamos ter um pouco de tudo. Então, vamos ter aulões também, vamos ter tira-dúvidas, como eu já tinha comentado em uma última aula. E, claro, vocês podem e devem participar do grupo de recompensa para ganhar acompanhamento comigo, para ganhar material, enfim, para serem contemplados, tá? Então, sim, a gente vai ter um pouquinho de tudo. A gente vai ter aulas gravadas e a gente vai ter aulas ao vivo também, no formato ao vivo. É muito importante porque no formato ao vivo vocês conseguem deixar as dúvidas de vocês e interagir em tempo real. Por mais que eu não consiga, tá, gente, nos ao vivos, por mais que eu esteja ao vivo, esteja no formato de ao vivo, eu não vou conseguir, ao mesmo tempo, falar com vocês. Eu sempre vou focar no material, porque eu quero que vocês consigam ter bastante foco, tá? Então, assim, geralmente eu vou estar passando conteúdo, vou estar ensinando algo, então eu, obviamente, não vou conseguir estar lendo os comentários, conversando com vocês e interagindo, mas vai ter sempre alguém da equipe respondendo vocês pelos comentários e eu até mesmo depois vou pegar essas dúvidas, vou pegar essas perguntas e levar para uma aula específica. Então, assim, é importantíssimo que vocês participem durante as aulas, tá? Independente se for gravada, se for ao vivo, e isso faz parte também do grupo de recompensa, tá? Para participar do grupo de recompensa, isso aqui é bem importante, tá? Para você participar dos grupos de recompensa, o que é o grupo de recompensa? O grupo de recompensa é um desafio que você vai ter durante as aulas, durante os aquecimentos. Na aula, eu vou te fazer uma pergunta, vou te dar um desafio, vou te dar uma atividade, um exercício, e aí, quando você participa, quanto mais você participa e interage, mais chances você tem de ser contemplado para ganhar um material, uma mentoria e muito mais, tá? Então, a gente vai ter vários, inclusive agora no aquecimento, vocês precisam ficar ligados. O primeiro desafio que a gente vai ter vai ser logo no aquecimento, tá? Vocês vão ter perguntas para responder e também explicar um pouquinho do que vocês entenderam de um vídeo que vai sair específico agora no aquecimento. Então fiquem ligados porque esse primeiro desafio já vai valer um acompanhamento ao vivo comigo. Então fiquem todos muito ligados, comentem, curtam, sempre deixem a dúvida de vocês e participem, tá? Como que você participa? Pelos comentários, pela parte de comentários e também pelo grupo. E enviando a mensagem de vocês, enviando vídeo, enviando áudio, tudo isso faz parte dos desafios, tá? Vai ter desafios, por exemplo, pronunciar uma palavra, falar alguma coisa. Os contemplados, então, serão aqueles que estão interagindo, aqueles que estão focados aqui comigo. Vai ter aulas para sanar as minhas dúvidas? Sim, a gente vai ter aulas para sanar as dúvidas, aulas de perguntas e respostas, aulas de dúvidas que possam surgir durante as aulas ou até mesmo dúvidas como usar um tipo de expressão que você possa ter. Tudo isso você pode mandar as suas dúvidas e tudo isso vai virar aula. A próxima seria um pouquinho sobre as aulas focadas na carreira, no profissional, se a gente vai ter aulas de conhecimentos adicionais, se a gente vai ter convidados, perguntaram também se a gente vai ter aulas focadas no inglês real, né, no inglês que nativos falam, se a gente vai ter participações, pessoal aí perguntou bastante sobre isso, e sim, o nosso foco é isso mesmo, o nosso foco é o inglês real, o inglês falado, o inglês que você ouve nas ruas, e principalmente a gente vai ter muito conhecimento, muito convidado, tá? A gente vai ter trilhas focadas em carreira, tudo isso a gente vai seguir passo a passo, tá? A gente vai crescendo aí aos poucos, é um degrau que a gente vai subir, mas a gente vai ter muita coisa bacana, então é por isso que você precisa ficar ligadinho aí e já se inscrever no canal oficial
e fazer parte mesmo de verdade, integralmente dessa bolsa, porque vai valer muito a pena, tá? Então a gente vai ter sim dicas de estudo, vamos ter aulas importantíssimas aí também para dificuldades relacionadas a estudos. Então fiquem muito ligados, tá? Porque a gente vai ter coisa demais, tá? E isso aqui realmente é só o começo, galera. Escola Autêntica, como eu falei, não é só aulas de inglês, aulinhas de inglês. Ensinamentos importantíssimos. E claro, a minha experiência e o meu processo aí passado para vocês de forma simples e descomplicada, tá? Então, quis falar só bem rapidinho aqui sobre isso para vocês, só para que vocês saibam que vai ter sim, vai ter muita coisa boa mesmo. It's just the beginning. Só vamos, pessoal. Vamos lá, aperta os cintos e vamos nessa. Buckle up, guys. Já aperta os cintos, se prepara para essa viagem, porque vai ser emocionante. Mais uma dúvida importante, né, que eu recebi foi em relação à plataforma que será usada e também a dúvida de que se essas aulas seriam semanalmente, mensalmente, como é que seria? Galera, a gente tem um encontro semanal, tá? Eu tenho um encontro com vocês agora a partir de hoje, semanal. Eu espero todos vocês para uma aula, para uma dica, para um crescimento toda semana, viu? Então, ó, muito importante que você se organize, porque eu quero todos vocês comigo todas as semanas, constância. E você vai ter as aulas, você vai ter acesso às aulas aqui pelo YouTube. Além de ter acesso a outras plataformas e ferramentas também gratuitas, que vão ser apresentadas durante o nosso curso, durante o nosso percurso das nossas aulas, tá? O YouTube, gente, foi uma escolha muito segura, porque é uma plataforma de muito fácil acesso para que todos consigam participar. Lembrando que essa turma é uma turma onde nós temos jovens, temos adultos e temos pessoas de diferentes idades. Então, foi escolhida uma plataforma que é mundialmente conhecida, de fácil acesso, que vocês consigam entrar de forma gratuita, que consigam ter acesso, que consigam deixar comentários, que a gente consiga fazer ao vivo, e vocês consigam participar e que seja fácil acesso, tá? O YouTube ele é uma plataforma que é muito vista como entretenimento, né? A gente vê a plataforma muitas das vezes como uma forma de assistir um vídeo engraçado, um vídeo de repente da vida de uma pessoa e tudo mais. Mas eu quero que vocês entendam que essa plataforma, ela não é só entretenimento, ela é estudo também. E eu falo para vocês porque o YouTube foi muito importante no meu processo, tá? Eu aprendi demais com o YouTube. E eu quero que vocês saibam que o YouTube vai ser um aliado também de vocês, a plataforma aqui que a gente vai usar, né? O nosso canal oficial aqui no YouTube. E não pensem que por ser YouTube, por ser uma plataforma conhecida, onde tem muitos vídeos e muitas dicas, né, e de repente aulas aí também de fácil acesso, que vocês não vão ter material de qualidade e que vocês não vão conseguir praticar, porque tem uma sensação de repente, uma aula gravada não ter a mesma sensação. Gente, eu quero ressaltar a importância disso para vocês, tá? Em qualquer lugar a gente consegue estudar, inclusive qualquer plataforma, né, vai ter um vídeo específico onde eu vou explicar um pouquinho as ferramentas que eu uso e que eu usei. Uma delas, por exemplo, foi a Netflix. Eu uso até hoje. Gente, eu estudo com a Netflix. Eu vou ensinar para vocês. Não é a plataforma em si, mas sim o teu esforço, a metodologia, as aulas que serão extremamente claras. E eu acredito que pela primeira vez o inglês vai deixar de ser tão complicado e tão difícil e tão chato para vocês. Então, é importante que a gente visualize, tá? Dessa forma. É importante que a gente entenda que essa plataforma não é mais só entretenimento, tá? Ela é uma plataforma, um meio que a gente vai usar para a gente poder fazer. É um meio que a gente vai utilizar para que a gente possa ter encontros, para que a gente possa estar aqui, para que as aulas sejam de fácil acesso. É por isso, então, que eu escolhi essa plataforma, tá? O conteúdo que a gente vai ter aqui é um conteúdo que eu acredito, conteúdos que eu acredito que você não tenha visto ainda até nesse momento. Mesmo que você tenha estudado em outras escolas, mesmo que você já tenha tentado estudar inglês antes, eu tenho certeza que o que você vai aprender, até mesmo se você já estudou, se você estuda, o que você vai aprender comigo nas aulas
uma metodologia, uma forma muito leve de aprender, que eu tenho certeza que você não viu em outro lugar. Então, fiquem tranquilos, tá? O YouTube, ele é apenas um meio que a gente vai utilizar para ter os nossos encontros e para aprender juntos. E eu tenho certeza que no final vocês vão comentar para mim, vão falar, eu tô visualizando o YouTube de uma maneira diferente, eu estou visualizando o YouTube como uma plataforma de ensino. Então, a próxima pergunta foi sobre o certificado, se a gente teria certificado de conclusão ou de participação. Eu vou responder essa pergunta bem rápido aqui, que não é exatamente o nosso foco, mas falar para vocês que a gente vai ter certificado, sim, a partir dos 6 meses de curso, tá? A partir de 6 meses de curso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o certificado. Lembrando que, tá, isso vai ser feito apenas aí para os alunos que completar as aulas, para os alunos que completar os desafios, seguir um processo, participar das atividades, das propostas promovidas, dos eventos, enfim. É muito importante que você entenda que para receber o certificado, você precisa ter uma conclusão aí das aulas, você precisa estar participando e não só assistindo, mas engajando e participando das aulas de forma ativamente, tá? Eu vou voltar a falar desse assunto um pouquinho mais para frente, tá? Mas é importante que vocês saibam que a gente vai emitir um certificado aí para vocês de participação e de conclusão aí. E aí chegamos, gente, finalmente as perguntas aí sobre o grupo, tá? Que foi em relação aos desafios, os exercícios, né? Os exercícios de fixação, material, se a gente teria. A resposta também é positiva. Como eu falei, a gente vai ter o grupo de recompensa também. E, claro, as nossas últimas perguntas, mas também muito importantes sobre o grupo, em relação à interação, se a gente teria essa interação, se vocês vão ter contatos, se vocês vão ter contato com os outros colegas da turma, né, com os outros estudantes também, para se ajudar entre si, se vocês teriam esse espaço onde vocês poderiam praticar, falar, principalmente falar com o professor, comigo, tirar as dúvidas, falar com os colegas. E a resposta também, gente, é muito positiva, tá? Esse é o nosso modelo, criar um ambiente colaborativo, um ambiente onde vocês possam trocar informações, trocar conhecimento, possam se ajudar, como eu falei, de forma organizada, de forma que a gente não tenha um grupo aí muito carregado, muito pesado, tá? Então a gente vai ter momentos para fazer interação, o grupo ele vai ficar fechado e aberto, alternando, a gente vai ter momentos específicos para fazer isso, para que, claro, a gente consiga fazer isso de forma organizada, para que vocês consigam permanecer um bom tempo nesse grupo, tá? Eu quero vocês aí por meses aí comigo nesse grupo aprendendo. Então, a ideia é justamente isso, a ideia é que vocês tenham esse momento colaborativo. E aí, para finalizar com chave de ouro e dar grande boas-vindas para vocês à nossa turma, eu vou explicar aqui o nosso modelo de cronograma de interação do grupo. Galera, eu tô muito feliz em anunciar isso aqui, eu realmente criei isso aqui, pensei com maior carinho, com maior, assim, detalhe, para que isso aqui fosse um sucesso de verdade e para que funcionasse muito bem para cada um de vocês. Então, tá aqui o nosso cronograma, inclusive, olha só, já vamos tirar um print da tela para praticar os dias da semana, tá? Então, inclusive, é uma ótima forma de já começar aqui. Na segunda-feira, tá? Que é Monday, ó, reparem que o som do A vai ter som de E. Reparem que o A da segunda-feira em inglês vai ter som de E. Então, vai ser Monday. Repete aí comigo. Monday. Na segunda-feira, a proposta é que é o nosso dia de aula, tá? Vai ser o dia onde você vai ter a aula, tá? E, claro, o desafio para que você participe para receber o material, galera. O material, ele não vai ser um sorteio, tá? Mas você precisa engajar e participar para você receber o material. Isso é bem interessante, tá? A turma precisa participar e engajar para que vocês recebam esse material. On Monday, na segunda-feira, isso aqui, gente, pode mudar, tá? Eu tô passando para vocês uma ideia de dias, mas a gente não vai ficar
preso. Pode ser que vai ter um dia de aula que vai mudar e eu vou avisando vocês. Eu não gosto muito de regras e coisas fixas. Então, isso aqui é um modelo que pode mudar de acordo com a necessidade da nossa turma. Mas eu só quero que vocês já entendam o nosso modelo de curso aqui, tá bom? Então, on Monday, repete aí comigo, on Monday. Lembrando que, ó, a ideia não é perfeição, a ideia é conexão. Vocês não precisam, nessa aula, nesse vídeo, falar perfeito os dias da semana. Vocês só precisam começar a assimilar, tá? E entender e praticar comigo. No segundo dia, na terça-feira, é legal a gente ter em mente a diferença da terça e da quinta, tá? A quinta-feira vai ser língua no meio dos dentes, Thursday. Então, Tuesday, 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 Thursday, third. Então, tem essa diferença muito importante que diferencia a terça da quinta. Então, na terça-feira, a nossa proposta é que o grupo vai estar aberto, lembrando que no turno da nossa turma, no período da nossa turma, então se você faz parte da turma da manhã, a interação vai ser feita pela manhã, tá? Então o grupo vai estar aberto em um determinado horário que vai ser indicado aí no grupo para dúvidas, para uma dica, para uma ideia, um insight muito interessante que vocês precisam aprender, que vocês precisam saber, principalmente para que vocês, tá aí o momento de vocês deixarem a dúvida de vocês. Eu vou estar ali naquele momento online, ao vivo com vocês, respondendo a dúvida que vocês tiverem no grupo. E, claro, a gente vai também ter práticas, né? Então, tudo vai ser sempre junto, tudo vai ter uma continuidade das aulas. Então, se a gente praticou uma coisa específica naquele dia, né, no dia anterior, a gente vai mencionar, a gente vai praticar isso na terça-feira, aqui no nosso modelo de dias. On Wednesday, não é Wednesday, não tem esse D, não tem o som do D. Wednesday. Sobe o som Wednesday. On Wednesday, a diferença aqui da quarta é que a gente tenha um direcionamento. Nesse dia a gente vai ter perguntas, onde a gente vai trabalhar na ideia da conversação, das perguntas que vocês, das expressões que vocês estiverem praticando naquela semana, tá? Então, assim, vão ser 2 dias de uma ideia de interação que vai sempre diferenciar do que a gente estiver estudando, do que for a proposta da semana. Isso também pode depender, pode variar o dia, tá? E só, como eu falei, é um modelo. Chegamos na quinta-feira, novamente, TH, Thursday. Exatamente. Liga no meio dos dentes, fez um som de panelinha de pressão, Thursday. Repete comigo. On Thursday, a gente vai ter uma outra aula, tá? A gente vai ter a nossa segunda aula da semana. Isso é o nosso, como eu falei, é um modelo, tá? A gente pode ter menos aulas, menos interação, mais interação. A gente pode, por exemplo, na quarta-feira, ter uma dica. Então, tudo pode variar, mas isso aqui é como eu falei, é um modelo. A ideia é que a gente tenha 2 encontros semanais, ou que a gente tenha um encontro semanal e uma dica, ou que vocês assistam, por exemplo, um acompanhamento ao vivo que teve, que vocês reassistam, que vocês acompanhem, né, um evento que aconteceu, que vocês não participaram. Então, isso vai depender muito da proposta da semana e do que esteja no schedule aí para vocês. Na sexta-feira, on Friday, temos 2 formas de falar, Friday com som de D. Importante falar aqui que o A, ele tem muitas vezes som de E, né? E o I, ele pode ter som de AI também, tá? Então, ó, Friday. Você também pode falar Friday, D com som de R. Comentem aí, ó. Já vão comentando aí, eu quero saber quem já sabia disso aí, né? Quem já sabia que o D também pode ter som de R e que a pronúncia da sexta-feira também pode ter um som puxado para o R, como Friday. É um exemplo disso, Black Friday. A ideia, gente,
não é ter aula na sexta-feira, porque a gente sabe que o sextou é importante aí para todo mundo, né? Então, a ideia da sexta é que a gente tenha ou o desafio, né? Que a gente tenha as informações do grupo de recompensa. Então, na sexta-feira eu vou anunciar os contemplados, quem ganhou o desafio, quem participou, quem não. Vou deixar algum desafio, vou deixar um pensamento com vocês. Então, a ideia da sexta-feira é um pouquinho mais dinâmico, tá? Mas, ainda assim, lembrando do propósito de vocês, que é o inglês, tá? Então, a gente não vai esquecer durante a semana. Eu vou estar ali com vocês com diferentes propostas para que vocês lembrem que o inglês precisa estar na rotina de vocês todos os dias. E nos finais de semana, né? Final de semana em inglês, weekend. Repete aí comigo, weekend é o final de semana. Final de semana nós temos o Saturday, né? Som de R também, ó. Saturday ou Saturday. Só que a gente só que ele vai soar na maioria das vezes como R, tá? Saturday. Sábado e Sunday. Inclusive, a gente tem uma casquinha, né, de sorvete chamada Sunday. Então, é bem comum. Sunday. Todos vocês perceberam aqui que todos os dias de semana têm esse final day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Os finais, eles são parecidos, né? Assim como o nosso feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a gente também tem esse day no final de todos os dias da semana. No final de semana, né, no sábado ou no domingo, a ideia é que a gente tenha dicas de imersão. Gente, final de semana, tá? Não é pra gente esquecer o inglês. O final de semana é o complemento. O final de semana é o que faz a diferença, é o que separa os meninos dos homens. A gente tem uma expressão em inglês, gosto muito também. Separate the boys from the man. This separates the boys from the mans. Então, é como se fosse assim, aqui a gente separa o trigo do joio, ou aqui a gente separa os meninos dos homens. Então, aqui a gente separa as crianças dos adultos, né? Então, é isso aqui que vai fazer com que você decole no próximo nível. Não tô falando aqui que vocês precisam deixar de fazer o que vocês costumam fazer, que vocês não podem sair no final de semana, mas a ideia é que no final de semana vocês usem para ter um contato maior, para fazer imersão. Se vocês, por exemplo, não podem ir a um país falante, vocês precisam trazer o intercâmbio até vocês, tá? E é um grande também, como eu gosto de dizer, um grande segredo aí do meu processo. Então, final de semana, vocês precisam criar formas de se conectar. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou dar mais dicas, mas um exemplo grande disso é com filmes e séries, tá? Uma outra dica que eu sempre dou, vai para o supermercado, faz uma lista de compras em inglês. Então, tudo que vocês já estão acostumados pode ser feito também em inglês, pode ter a conexão com o inglês. Então, final de semana é sempre focado em dicas, em pensamentos, em formas de vocês levarem tudo aquilo que vocês aprenderam durante a semana para o final de semana também. E dá para fazer isso, dá para vocês se divertirem, dá para vocês saírem, dá para vocês terem uma vida e também praticar inglês, tá? É tudo conectado. A gente vai aprender a fazer isso de forma leve, com muita leveza, de forma muito eficiente, tá? Então fiquem muito tranquilos que isso aqui vai ser só para somar de verdade, tá? Mas é preciso que vocês entendam, tá? Final de semana é dia de imersão. Eu posso fazer imersão, professora, só por 30 minutos, só por 10 minutos, perfeito, tá? O importante é que vocês novamente lembrem do esforço é igual ao resultado. Quando eu comecei a aprender, foi uma fase muito tranquila da minha vida, então eu passava horas fazendo imersão, horas estudando, que é hoje algo que eu não tenho. Então, eu crio o equilíbrio durante a minha rotina, eu tento criar um equilíbrio onde eu consigo fazer um pouco de imersão, onde eu consigo fazer um trabalho, onde eu consigo criar um projeto, onde eu consigo tirar o meu tempo para mim, tá? Então é importante que vocês entendam que o equilíbrio
vai fazer muito parte da rotina de vocês. Vocês precisam criar um equilíbrio. É difícil, tá? A gente vai ter muitos imprevistos. O passo nas aulas é justamente o que eu procuro viver, que é o não desistir, assim, porque tem semanas que vai ter muito imprevisto, que vocês não vão conseguir aparecer, que vai ser muito difícil na rotina de vocês, e que vocês vão falar, cara, eu vou desistir porque não vai dar. Mas vocês precisam continuar. É isso que separa os meninos dos homens, é isso que separa vocês de querer aprender e de fato se tornar fluente no inglês. Então, assim, vai ter semana que vocês não vão conseguir, volta na semana mais forte. E eu lembro que eu sempre lembro das conversas que eu tenho, né, com os meus alunos, que eu tive com os meus alunos, sempre falando disso, sempre falando, ó, essa semana foi caótica, essa semana aconteceu um monte de coisa maluca, mas estamos aqui, né? Vai ter cachorro, vai ter periquito, vai ter alguém te chamando, mas a gente vai prevalecer, a gente vai conseguir. Então, lembrem-se sempre que imprevistos vai fazer parte, vai ter semanas que vão ser louquíssimas, que vocês não vão conseguir fazer muita coisa, mas o importante é que vocês tenham o objetivo de vocês em mente, tá? Coloca uma imagem, coloca uma frase no quarto de vocês todos os dias para vocês se lembrarem. Eu vou me tornar fluente, eu vou aprender um idioma. E não se esqueçam disso até vocês chegarem no objetivo de vocês, tá? Juntos vamos vencer essas dificuldades e vamos chegar ao outro lado. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. O grupo está oficialmente aberto, a nossa grupo está oficialmente aberta. Vamos ter aí, nas próximas semanas, uma interação muito importante de apresentação, onde vocês vão conhecer um pouquinho melhor aqui da professora e eu quero conhecer um pouquinho sobre vocês, quero ouvir de vocês. I want to hear from you. Então, buckle up. Já aperta os cintos e bora para essa viagem. Vai ser uma viagem cheia de aventuras e cheia de aprendizados. Eu vejo vocês, então, para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula, para o nosso próximo aquecimento. Vejo vocês lá.